O fiscvestibular.com.br oferece gratuitamente para você este vídeo para que você possa dominar a teoria sobre o Teorema de Arquimedes em puxo, com informações e dicas que te serão úteis no futuro. No final, se você gostou ou achou que foi útil, inscreva-se. O fiscvestibular.com.br agradece. Teorema de Arquimedes em puxo de Arquimedes. Arquimedes, cientista e inventor grego, século III a.C., foi quem descobriu o princípio que permite calcular o valor da força vertical e para cima, que a gente chama de impulso ou empuxo ou impulsão, que torna um corpo mais leve quando ele está no interior de um fluido, de um líquido ou de um gás. Esse aqui é o enunciado do princípio de Arquimedes. Todo corpo total ou parcialmente mergulhado num líquido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido para cima, denominada de empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do volume do líquido deslocado, tá? Então, todo corpo no interior de um líquido recebe uma força vertical para cima, que é o empuxo. E o valor desse empuxo, a intensidade dele, é o peso do volume do líquido que ele desloca. Vamos deduzir a expressão matemática do empuxo, da intensidade do empuxo. Então, considere um líquido de densidade dl, densidade do líquido, contido no recipiente R', no nível indicado na figura 1, onde está localizado um corpo sólido, densidade dC, tal que a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Então, olha aqui na figura 1, aqui fora você tem um corpo sólido de densidade dC e volume V, a densidade do corpo é maior que a do líquido. E aqui você tem o recipiente R', presta muita atenção, ó o nível do líquido aqui, ó. O nível do líquido está bem nesse ponto aqui. Um pouquinho mais ele extravasa por esse orifício aqui, tá vendo? Isso é importante. Então, o que a gente faz? Em seguida, a gente pega esse corpo sólido e coloca ele aqui no interior do R'. Como ele é mais denso que o líquido que está aqui dentro, ele afunda, tá? Ele é mais pesado, ele afunda. Então, ele vai expulsar um volume de líquido que vai extravasar por esse orifício aqui, que é igual ao próprio peso do volume do corpo, tá? Então, quando você coloca esse corpo sólido aqui, tá? Ele vai expulsar um volume de líquido que é o próprio volume do corpo, tá? Que é o próprio volume do corpo. O volume total do líquido deslocado é recolhido nesse recipiente aqui, ó, tá? R, que na figura 2. Então, aqui está a figura 2. Quando você colocou o corpo aqui, ele expulsou uma quantidade de líquido que vai ser recolhido no recipiente R, e esse líquido que foi recolhido aqui tem o próprio volume, que é o volume do corpo. Tá? O corpo expulsou um volume de líquido igual ao seu próprio volume. Então, esse volume aqui é o mesmo que esse. Se você pesar o volume V do líquido deslocado, você pesa esse aqui, que é esse, você obterá o valor do empuxo, que é uma força vertical para cima, tá vendo? Então, o empuxo é o peso do volume do líquido deslocado, peso do volume desse líquido aqui, tá certo? Então, empuxo igual peso do volume do líquido deslocado, que no nosso caso, como o corpo está totalmente imerso, é o mesmo que do volume do corpo, porque ele está totalmente imerso. Então, o empuxo é o peso do líquido deslocado. Mas o peso do líquido, a gente sabe que é a massa do líquido vezes G. Então, o empuxo vai ser massa do líquido vezes G. Mas a gente sabe que a densidade do líquido é massa do líquido sobre o volume. No caso, o volume do líquido, do corpo, tá? Então, a massa vai ser densidade do líquido, a massa do líquido, densidade do líquido vezes volume do líquido. Então, substituindo a massa do líquido por densidade do líquido, o volume do líquido, você vai ter o empuxo. Empuxo. Essa fórmula você vai ter que memorizar, porque ela cai muito nos vestibulares da vida, tá? Então, o empuxo, que é uma força vertical para cima, quem ela é? Densidade do líquido, não é do corpo, hein? Vezes volume do líquido deslocado, quando ele está totalmente imerso, é o próprio volume do corpo,
vezes G, que é a aceleração da gravidade. Está aqui a expressão, E é igual a dl, VL vezes G, dl, densidade do líquido, E, intensidade do empuxo, força de direção vertical e sentido para cima, V, volume de líquido deslocado pela parte imersa do corpo, e G, aceleração da gravidade. Sobre um corpo totalmente imerso, além do empuxo E, vertical e para cima, age também o peso P, peso do corpo, vertical e para baixo, de intensidade. A gente já sabe, o peso do corpo é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade G. Mas acontece que a densidade do corpo é a massa do corpo pelo volume do corpo. Então, jogando o volume, multiplicando, a massa do corpo vai ser a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Substituindo aqui a massa do corpo por dc, vc, então o peso do corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então está aqui a expressão do peso. O peso do corpo é dc, vc e g. PC, intensidade do peso do corpo, dc, densidade do corpo, dc, volume do corpo e g, aceleração da gravidade. Uma observação. Qualquer corpo sólido, quando está imerso no ar, também sofre um empuxo, pois desloca um volume igual ao seu de ar. Mas esse empuxo é praticamente desprezível, porque o peso do volume da massa de ar deslocado é insignificante, tá? O volume de massa de ar que o corpo desloca, o ar pesa pouco, tá? É insignificante, então é desprezível. O que você deve saber? Informações e dicas vão ser úteis para você nos vestibulares e no colégio onde você estuda e para o professor passar informações para os seus alunos. Relação entre as intensidades do peso P, intensidade do empuxo E, para um corpo totalmente imerso. Olha aqui, ó, totalmente imerso no líquido. Então eu botei para você um exemplo, um peixe aqui, tá? Tá aqui o peixe. Sobre o peixe a gente já viu, age o peso para baixo e o empuxo para cima. O peso, a fórmula dele é a densidade do corpo, o volume do corpo vezes G, no caso do peixe. O empuxo para cima é densidade do líquido, volume do peixe, tá? Do corpo do peixe, tá? Vezes G. Então, você tem empuxo para cima e peso para baixo. Está aqui o peixe dentro da água, tá? Se o empuxo tiver maior intensidade que o peso, ele for maior que o peso, o corpo sobe. Claro que a resultante vai estar para cima, o empuxo ganha do peso. Se o empuxo E tiver menor intensidade que o peso, o corpo desce. O peso tem maior intensidade que o empuxo, a resultante sobe para baixo, ele desce. E se o empuxo tiver a mesma intensidade que o peso, tá? Mesmo valor, o corpo fica em equilíbrio, ele não sobe nem desce. Se o mesmo corpo, olha bem aqui, cuidado, hein? Se o mesmo corpo qualquer estiver totalmente imerso no mesmo líquido, em qualquer posição ou profundidade em que ele estiver, o empuxo sobre ele será o mesmo. Então não importa a posição dele nem a profundidade. Por quê? Porque o empuxo é a densidade do líquido é o mesmo. Volume do corpo, o corpo é o mesmo. Vezes G, o local é o mesmo. Então todos os elementos dessa equação são os mesmos. Então, por exemplo, se você tiver no lago, tá? Um corpo, o mesmo corpo, tá? 1 metro de profundidade, então ele vai ter um determinado empuxo. Se ele tiver 2 metros de profundidade, ele vai ter o mesmo empuxo. 10 metros, o mesmo empuxo. À direita ou à esquerda, o mesmo empuxo, tá? O empuxo é o mesmo, então, repetindo bem, em qualquer posição que ele estiver, desde que seja o mesmo corpo e o mesmo líquido, então ele é o mesmo em qualquer posição e em qualquer profundidade. A causa do empuxo. Isso é importante e costuma ser muito pedido, tá? O motivo de ocorrer o empuxo deve-se ao teorema de Stirling, onde a pressão hidrostática é fornecida por P é igual a densidade do líquido vezes D vezes G. Então, veja bem, o mesmo líquido e o mesmo local, densidade é a mesma, G é o mesmo. Quanto maior a altura H, quanto maior a profundidade, maior é a pressão. Então, veja nas figuras.
com os corpos imersos, que as pressões são maiores nas partes inferiores, que são mais profundas, tá vendo? Ó, na parte de cima a pressão é menor, na parte de baixo a pressão é maior. E se a pressão é proporcional à força, tá? Então, a força também é maior na parte de baixo. A mesma coisa que se for um corpo, um paralelepípedo, tá? E a parte de baixo, tá vendo? A pressão é maior e a força é maior. Então, se a força da parte inferior é maior que da parte superior, vai ter uma resultante para cima, e essa resultante para cima é o empuxo. Guarda bem isso, tá? Então, as forças exercidas pelos líquidos sobre esses corpos são maiores nas áreas inferiores, onde a altura é maior, que nas superiores, onde a altura é menor. A força resultante de todas essas forças, que está agindo em cada ponto do corpo, tá? É dirigida para cima. E vai ter uma força resultante para cima, e essa força resultante, ela é o empuxo que age sobre esses corpos. Processo experimental para o cálculo do empuxo. Na figura 1, um recipiente com um líquido, por exemplo, água, está sobre uma balança calibrada em newtons N, que marca um certo valor N0 para o peso do conjunto líquido mais recipiente. Tá vendo? Figura 1, você tem aqui o recipiente e o líquido. Vamos chamar isso de sistema. Quando eu falar sistema, eu estou referindo ao líquido mais o recipiente, tá? Então, ela está marcando N0. N0, tá, é o peso de quem? Do líquido mais o recipiente. Em seguida, você coloca uma esfera metálica imersa na água do recipiente, suspensa por um fio ideal, em equilíbrio repouso, sem tocar o fundo do recipiente. Aí a balança vai marcar N conforme a figura 2. Então, o que você fez? Você pegou um recipiente metálico, uma esfera metálica, tá? Por um fio ideal, e coloca aqui dentro e mantém ela em repouso, sem ela tocar no fundo do recipiente. Aí a balança vai indicar um novo valor, que é N. Então, N é o valor agora de quem? Da balança, quando você introduziu aqui dentro, tá? Essa esfera metálica. Então, na figura 1, sem a esfera, que não tem a esfera, a balança marca peso P do conjunto. Peso P do conjunto. Água mais recipiente. Ou seja, N0 igual a P. Então, o N0, que é a indicação da balança na figura 1, sem a esfera, tá? Vai ser o próprio peso. Mas cuidado, não é o peso do corpo não, hein? Da esfera. É o peso do recipiente e do líquido. Na figura 2, se o corpo imerso recebe do líquido uma força vertical para cima, um empuxo, pelo princípio da ação e reação, o corpo reage sobre o líquido com força de mesma intensidade, o empuxo, mesma direção vertical e sentido para baixo. Então veja bem, ó, sobre esse corpo você tem o peso para baixo, né, e uma tração no fio para cima. Mas a hora que ele está imerso aqui dentro, ele vai receber do líquido um empuxo para cima. Esse é o empuxo que aparece no corpo, mas pelo princípio da ação e reação, se o líquido aplica no corpo o empuxo para cima, o corpo vai reagir no líquido, tá, com o empuxo que tem a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário, o princípio da ação e reação para baixo. Então você tem no corpo o empuxo para cima, no líquido o empuxo para baixo. A balança indica apenas as forças que agem no líquido, indicadas na figura da direita, nessa daqui, ó, que são peso P do sistema, que é o recipiente mais o líquido, o empuxo sobre o líquido, tá vendo? Vertical e para baixo, e a reação normal, que é a indicação da balança, a balança vai indicar esse valor N que está sendo aplicado para cima no sistema. Veja bem, retornando aqui, ó, por que isso aqui não influi, tá? Porque, na realidade, como o corpo está em repouso, você tem o peso para baixo, tração e empuxo para cima, elas se anulam. É como se isso não influísse em nada, tá? Então, repetindo, então, nesse caso, tá? As forças que vão agir vão ser só sobre aquelas que agem no líquido, que são peso do sistema, recipiente mais líquido, empuxo para baixo, tá? E a indicação da balança N, que é para cima. Então, como ela está
está tudo em equilíbrio, N é igual a P mais E. Mas acontece que a gente já viu na figura 1, tá? Que o N0, a indicação da primeira balança, é o próprio peso. Então, N vai ser N0 mais o empuxo. Então, veja bem, ó. O N vai ser N0 mais o empuxo. Então, o N é maior que o N0. Então, sempre guarda bem essa informação, tá? Sempre que você tem um recipiente com líquido, você coloca um corpo lá sem encostar no fundo, em equilíbrio, tá? A balança vai indicar um valor maior que o valor anterior que tinha antes de colocar o corpo, tá? Então, N vai ser o peso mais o empuxo, mais o N0, que é a indicação da primeira balança, é igual ao peso do conjunto recipiente mais líquido. Então, N vai ser N0 mais o empuxo. Então, a indicação, atenção agora, a indicação da segunda balança menos a indicação da primeira balança vai fornecer o empuxo. Então, o empuxo é fornecido pela diferença entre a indicação da segunda balança, você pega quantos newtons tem a segunda balança e subtrai quantos newtons tem a primeira balança, e nesse caso você vai achar o valor do empuxo que está agindo aí sobre esse corpo, tá? Muito bem. Então, guarda bem essa informação, tá? A segunda balança marca mais que a primeira. Nesse caso, e esse número que ela marca a mais é o valor do empuxo. E uma observação. Se o corpo estiver apoiado no fundo do recipiente, a balança indicará o peso do corpo mais o peso do sistema, que é o recipiente mais líquido. Aí eu coloquei um exercício resolvido, utilizando isso que a gente acabou de ver anteriormente, tá? É da Federal do Rio de Janeiro. Um recipiente contendo água se encontra em equilíbrio sobre uma balança, como indica a figura 1. Tá aqui, ó. Uma pessoa põe uma de suas mãos dentro do recipiente, afundando-a inteiramente até o início do punho, conforme ilustra a figura 2. Então, o cara colocou a mão aqui, tá vendo? A pessoa colocou a mão aqui, figura 2. A mão está em repouso e, após restabelecido o equilíbrio hidrostático, verificou-se, atenção agora, a chave do exercício está aqui, é super simples. Verificou-se que a medida da balança sofreu um acréscimo de 4,5 newtons. A medida da balança sofreu um acréscimo de 4,5 newtons em relação à medida anterior. Então, aqui não tinha a mão. Com a mão, o acréscimo foi de 4,5 newtons, mas a gente já viu anteriormente que para você calcular o empuxo, você pega a medida da balança, a medida posterior com a mão dá menos a medida sem a mão, que no caso dá 4,5 newton. Então a diferença dessa medida aqui menos essa que ele está fornecendo é 4,5 newton. Já vimos lá que isso aqui é o empuxo. Então o empuxo é 4,5 newton. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tem que trabalhar no sistema internacional. 1 grama por centímetro cúbico tem 10 a terceira quilograma por metro cúbico, tá? Calcule o volume da mão em centímetro cúbico, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, acabamos de ver que a diferença de leitura da balança corresponde ao empuxo sofrido pela mão ao ser mergulhado. Então, volume do líquido deslocado é o volume da mão, que é o que ele está pedindo, que a gente chamou de V. A fórmula do empuxo é empuxo igual densidade do líquido, no caso é a água, vezes o volume do corpo que está totalmente imerso, é o próprio volume da mão, vezes G. Mas o empuxo é 4,5, a densidade da água é 10 a terceira, V é o volume da mão pedido, vezes o G, que é 10. Então, o volume da mão vai ser 4,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, tá? Para você passar isso para centímetro cúbico, você multiplica por 10 a sexta. Portanto, vai dar 4,5 vezes 10 a segunda centímetro cúbico, ou 450 centímetro cúbico. Mais uma informação importante para você. Observe detalhadamente as figuras abaixo. Na figura 1, com o corpo no ar, a indicação do dinamômetro é o peso real do corpo, que no nosso exemplo é 10 newtons. Tá? A figura 1
Está aqui o dinamômetro, você tem um peso para baixo que nunca muda, tá? É a Terra puxando ele para baixo, que é 10. Como ele está no ar, não tem impulso, tá? O impulso do ar é desprezível, então o dinamômetro vai indicar 10 newtons, que é o próprio peso do corpo. Aí nas figuras 2, 3 e 4, à medida que o corpo vai imergindo no líquido, o impulso vai aumentando. Por quê? Porque ele vai deslocando cada vez mais volume de líquido. E o impulso é o peso do volume do líquido deslocado. Então, se ele desloca mais volume, maior é o impulso. E o peso aparente, que é o peso real, que nunca muda no nosso exemplo, é 10, menos o impulso, vai diminuindo. Aí ele vai atingir seu valor mínimo, no nosso exemplo, 7 newtons, quando o corpo está totalmente imerso, que é aqui, ó. Então, dá uma olhada aqui, ó. Então, uma parte dele entrou, o peso para baixo é sempre 10. Então, quando uma parte dele entrou no líquido, surgiu o impulso de 1 newton. Então, peso aparente, que é a indicação do dinamômetro, vai ser 9 newton. Ele afundou mais, agora passou para o impulso de 2 newtons. O peso para baixo é sempre o mesmo, 10. Então, o peso aparente, que é a indicação do dinamômetro, vai ser 8 newtons. Aí ele ficou totalmente imerso, tá? O peso para baixo é sempre 10. Tem um impulso para cima de 3 newtons, então o peso aparente vai ser 7 newtons, não importa a posição onde ele esteja, porque depois que ele está totalmente imerso, tá? O impulso vai ser sempre o mesmo e o peso aparente, consequentemente, vai ser sempre o mesmo. Então, observe no gráfico que entre 0 e T o corpo está no ar e o dinamômetro indica o peso real, 10 newtons. Tá vendo? Ó, aqui está o peso aparente, tá? Esse é o peso aparente. Então, no ar, o dinamômetro indica 10 newtons. Ou seja, peso aparente é a indicação do dinamômetro, 10 newtons. E aí, o que ele fez? Entre T1 e T2, ele está imergindo na água. E o peso real vai diminuindo linearmente devido ao fato de o impulso, que é uma função do primeiro grau, dVg, vai até atingir o valor de 7 newtons quando fica totalmente submerso, tá? Então, veja bem, ó. Peso real... tá? Até aqui, até T1, de T1 até T2, tá? O que aconteceu? O impulso foi aumentando e o peso aparente, que é a indicação do dinamômetro, foi diminuindo, até que quando ele ficou totalmente imerso, ficou valendo 7 newtons, e aí vai ser sempre 7 newtons, a partir do tempo T2, então, vai ser constante sempre 7 newtons, para qualquer profundidade, porque o impulso é constante e o dinamômetro aqui, depois que ele está totalmente imerso, sempre vai marcar 7 newtons. E esse gráfico aqui é uma reta, então a gente sabe que está diminuindo a indicação do dinamômetro, mas é uma reta, porque a fórmula do impulso é uma função do primeiro grau, impulso é densidade, vezes volume, vezes gravidade. Mais uma informação importante, aliás, outra informação importante, aliás, todas elas são importantes. Aqui, ele relaciona, guarde bem isso aqui, tá? Se o corpo está parcialmente imerso. Então, se o corpo estiver flutuando, parcialmente imerso, flutuando, quer dizer que ele está em equilíbrio, tá? Parcialmente imerso, tá? Tem uma parte imersa e uma parte imersa. A força resultante sobre ele é nula, porque ele está em equilíbrio na vertical, não sobe nem desce. E nesse caso, o peso deve anular o impulso. Então, o peso vertical e para baixo, que é o peso do corpo, tem que ser igual ao impulso vertical e para cima, tá? Que é aplicada pelo líquido sobre o corpo. Então, peso é igual ao impulso, mas a gente sabe que o peso do corpo é a densidade do corpo, vezes o volume total do corpo, é o corpo, tá? Vezes G, gravidade, que é igual ao impulso. O impulso é a densidade do líquido, cuidado aqui, ó, vezes o volume que ele desloca quando está imerso, né? Então, o volume imerso é o que ele vai deslocar. Então, você vai usar só o volume imerso, que é esse volume aqui, ó, tá? É o volume do líquido que ele deslocou, que é do impulso. Então, vezes o G. G com G cancela, então você vai ter essa relação aqui, tá? Guarda bem que ela pode ser importante para você no futuro. Densidade do corpo sobre densidade do líquido é igual a volume imerso sobre o volume total do corpo. No Oriente Médio existe um enorme lago denominado Mar Morto, onde sua água tem maior teor de sal do planeta, ou seja, sua densidade é muito elevada. Então ele tem uma densidade muito elevada.
Então, como o empuxo, a densidade do líquido vezes V vezes G, nesse caso a densidade do líquido é altíssima, então, quanto maior a densidade do líquido, maior será o empuxo que age sobre o corpo imerso nesse líquido. Então, maior será a força para cima. E por essa razão, no Mar Morto, uma pessoa flutua sem necessidade de boia, porque o empuxo para cima, devido ao fato da densidade da água ser muito alto, fica maior que o peso. Aqui está uma aplicação daquela teoria que nós acabamos de ver nesse instante. Icebergs são constituídos de blocos de gelo que se soltam das geleiras e ficam flutuando nos oceanos. Flutuam porque, quando a água líquida se congela, ela aumenta de volume e fica menos densa, mais leve. E assim, como o gelo é menos denso que a água líquida, o que acontece? Ele vai flutuar nela, tá? Então, quando ele se congela, ele fica menos denso, menos pesado, e o gelo flutua na água líquida. Que proporção? Vamos utilizar as equações que nós vimos anteriormente. Suponha a densidade da água líquida 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico e a do gelo 0,9 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Jogando na expressão que nós vimos, densidade do corpo sobre densidade do líquido é o volume imerso sobre volume total, no caso do corpo é o gelo, tá? Então, densidade do gelo 0,9 vezes 10 a terceira e do líquido da água líquida 1 vezes 10 a terceira, volume imerso sobre volume total. Portanto, o volume imerso vai ser 90% do volume total. Significa isso que a parte imersa de um iceberg corresponde a aproximadamente 10% do total. Então, a parte que está fora é aproximadamente 10% do total. A maioria dos peixes ósseos apresenta bexiga natatória, atualmente denominada vesícula gasosa, uma bolsa cheia de gases acima do estômago, cujo volume é regulado por meio de trocas de gases com o sangue e pela sua dilatação ou concentração ou contração determina a posição do peixe na água. Então, veja bem, essa vesícula gasosa, o que ela faz? Ela aumenta ou diminui o volume do peixe. Então, veja bem, o que acontece? Se o volume é menor, o empuxo é o peso do volume de líquido deslocado. Então, menor volume desloca menos líquido e o peso do líquido é menor, então o empuxo é menor. Então, o que acontece? Nesse caso, o peso ganha do empuxo e ele desce. Se ele quer subir, o que ele faz? Ele aumenta o volume dele. Quando ele aumenta o volume, ele está aumentando a quantidade de líquido deslocado. Ou seja, ele está aumentando o empuxo. Se o empuxo ganha do peso, ele sobe. Então, para aumentar a profundidade, os peixes contraem a bexiga natatória. E com isso aumentam sua densidade, tornando-se mais pesado que a água e descendo. Para subir, eles fazem exatamente o contrário. Os submarinos possuem tanques de ar, câmeras de flutuação, que são instaladas entre a estrutura interna e externa do casco, com paredes bem reforçadas para resistirem à pressão. O sobe e desce do submarino depende da quantidade de água nesses tanques, tá? Nessas câmeras de flutuação que tem água e ar, né? E que podem aumentar ou diminuir devido ao ar comprimido. Então, esses tanques você pode encher eles, colocar mais água ou menos água, devido ao ar comprimido, tá? Que expulsa água ou faz entrar água. Quando está na superfície, o submarino funciona exatamente como um navio. Então, como seu peso é igual ao da massa líquida deslocada, o empuxo ele flutua. Para imergir, é claro que ele vai ter que se tornar mais pesado. E para isso deve-se completar com água do mar os tanques de ar, as câmeras de flutuação. Então, quando você coloca água do mar lá nos tanques, você está tornando ele mais pesado, e aí o peso ganha no empuxo e ele desce. Quando totalmente submerso, o empuxo sobre ele é sempre o mesmo, independente da profundidade. Então o empuxo é sempre o mesmo quando ele está
totalmente imerso, o empuxo é o mesmo. Por quê? Porque o volume é o mesmo, o líquido é o mesmo e o G é o mesmo, tá? Então, quando ele está imerso, o empuxo que é o mesmo. Agora, quem vai variar é o peso. Então, para subir, o ar comprimido expulsa a água. Ele fica mais leve e a água do mar, devido ao empuxo, empurra ele para cima. E para descer, deixa-se entrar a água, diminuindo a pressão do ar comprimido. Aí ele fica mais pesado que o empuxo, ele desce. Então lembre-se, quando ele está totalmente imerso, é o empuxo que é o mesmo. Você varia o peso colocando mais água de mar lá dentro ou menos água do mar lá dentro. Lembre-se que quando totalmente submerso, o empuxo é o mesmo. Quem varia é o peso do submarino. E por último, um navio não afunda por quê? Apesar do material metálico de que ele é feito ter densidade maior que o da água, ele não é um corpo maciço, ele tem partes ocas. Desse modo, o navio tem uma densidade menor que o da água e, portanto, ele flutua. Assim, seu imenso volume, consegue deslocar uma quantidade de água cujo peso é maior ou igual ao do navio como um todo.